Ok, bom dia para todos vocês. Agora, oficialmente, né? Vamos, como eu já disse em off, né? Nós vamos aqui para nosso último módulo da apostila, né? Do 6V, que é a nova ordem mundial. Então, nós terminamos ali aquela parte de Guerra Fria, muito bem dividida na apostila, né, em América Latina do século XX, Estados Unidos do século XX, mas precisamente a segunda metade do século XX. Falamos sobre descolonização afroasiática e agora a gente entra em nova ordem mundial. Como eu disse para vocês em off, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Hoje nós vamos dar um enfoque maior à parte econômica, tá? E na semana que vem nós vamos dar um enfoque maior na parte política. Beleza? Então, nós vamos falar de ascensão de esquerdas na América Latina, vamos falar sobre Cuba, vamos falar sobre governo Obama, que é onde nós vamos terminar. Então, nós vamos ter ali os próprios atentados ao 11 de setembro, né, e a processo de invasão de Afeganistão, Iraque, né, esse contexto de guerra ao terror. É uma aula muito mais geográfica, né, de geografia do que de história, mas como nós já estamos aí num tempo bem grande, o Obama foi eleito em 2008, né, saiu em 2016, e o presidente que sucedeu o Obama não chove, não molha danado, não aceita o resultado de jeito nenhum, né, Maria Clara? Você perguntou aquela vez, antes da eleição, o que eu achava que ia acontecer, né, eleição acontecendo exatamente no dia que a gente estava conversando, né, que eu dei aula para vocês, no dia 3 de novembro. Então, bosta na água. E aí, a gente está nessa indecisão aí, o que ele vai decidir? Eu também achava que ele ia fazer isso, ele não ia aceitar de jeito nenhum a derrota, principalmente, como eu havia afirmado, que a derrota, se a derrota tivesse sido por pouco, né? Se ele tivesse tomado uma lavada, né? Se ele tivesse perdido assim de maneira acachapante, né? Como gostam de dizer, talvez ele teria aceitado. Mas como ele teve muitos votos, isso é muito, inclusive, coisa para se estudar, porque o que os analistas têm falado é exatamente isso, né? O Trump perdeu, mas o trumpismo ganhou, né? Porque o cara teve quase 70 milhões de votos, né? Ele perdeu no voto popular, ele perdeu no colégio eleitoral, mas a quantidade de votos que ele teve dá legitimidade para ele tentar, né, se manter no poder e fazer essa pirraça toda que ele está fazendo. Eu, Bernardo, lá no meu íntimo, eu acho que ele vai sair, eu acho que ele vai, uma hora ele vai chegar e vai sair, mas ele vai atrapalhar ao máximo a transição para o Biden, porque sem uma transição bem feita, o Biden ele entra às cegas no governo, né, na Casa Branca, e aí a coisa não fica muito legal. Eu estava até apostando que ele ia sair algemado pelo serviço secreto, ia ser muito legal se isso acontecesse, né? Aqui no Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa coisa da transição, ela é obrigatória entre os presidentes, prefeitos, governadores, tá? Quando perdem a eleição, eles são obrigados a abrir as contas, abrir a prefeitura, né, abrir vamos dizer assim, o poder que ele comanda, o poder executivo que ele comanda, seja ele municipal, estadual ou federal, ele é obrigado, por lei, a abrir, né, o seu governo para o seu sucessor, para fazer a transição. Então, não importa se quem ganhou, por exemplo, é o Jair Bolsonaro em 2018, o Temer tinha que fazer isso. Né? Se o Jair Bolsonaro perde em 2022 e um cara que é da oposição ao Jair Bolsonaro ganha, né, o governo Jair Bolsonaro, os ministros do Jair Bolsonaro, tem que ser nomeado um chefe de transição, e esse chefe de transição tem que abrir as contas do governo Bolsonaro para o próximo
governo. Isso é obrigatório, isso está na Constituição. Tá? Se não fizer isso, ele pode ser enquadrado na lei de responsabilidade e perder direitos políticos. Então, em algumas coisas, a gente leva mais a sério essa questão. Mas vamos lá, vamos falar especificamente da nossa aula aqui, né? Nós vamos explicar inicialmente, né, como sempre, o contexto histórico, a parte de antecedentes, essa coisa toda, e a gente explica que essa ideia de nova ordem mundial, eu começo lá embaixo, no quarto tópico, que essa nomenclatura ela foi dada pelo presidente dos Estados Unidos, ali no início da década de 90, o George Bush, ou agora, George H.W. Bush, que é o Bush pai, já que em 2000 o George W. Bush, né, o George Walker Bush, filho do George H. Bush, ele também venceu as eleições nos Estados Unidos numa confusão, assim, absurda. Muitos de vocês não tinham nascido, quem tinha nascido era bem novinho. Nós tivemos o governo do Bill Clinton, democrata, e em 2000 teve eleição, o vice do Bill Clinton concorreu, o Al Gore, contra o George W. Bush, republicano. E aí, o George W. Bush venceu na Flórida, com uma margem minúscula de votos. E aí, o Al Gore pediu a recontagem dos votos, tá? O que é absolutamente normal. Essa recontagem ela foi para a Justiça, até que chegou e depois iniciou, até que chegou na Suprema Corte, tá? O STF deles, e a Suprema Corte mandou parar a recontagem, dando a vitória ao George W. Bush. O Al Gore, assim, não aceitou, mas acatou a decisão da Suprema Corte, e o George W. Bush se tornou presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos de 4 anos, até que ele foi substituído pelo Barack Obama em 2008. Tá? Então, este nome, essa nomenclatura, Nova Ordem Mundial, ela é dada pelo presidente George H. Bush, quando ele diz que essa ideia de nova ordem mundial, ela traz ali tentando mostrar mesmo para o mundo um novo momento, um novo tempo de paz, prosperidade, com o fim da Guerra Fria. Né? Agora, a gente tem o fim do Bloco Socialista, né? No final da década de 80, início da década de 90, desde 85, como nós já dizemos na aula de Guerra Fria, o Bloco Socialista está em decadência, na verdade, desde a década de 70, com Brezhnev, mas é aberto ao mundo essa situação no governo Gorbachev. E aí a gente tem ali, em 91, o fim oficial da União Soviética, o fim do Bloco Socialista, oficial do Bloco Socialista, e uma alteração profunda nos rumos da geopolítica mundial. Né? Então você tem o fim da Guerra Fria com a vitória do bloco capitalista, né? A vitória do capitalismo capitaneado pelos Estados Unidos. E aí, inicialmente, isso é uma coisa bem interessante, a gente vai ter uma situação de alguns estudiosos da época imaginando uma ordem unipolar, tá? Em que apenas os Estados Unidos se tornaria essa grande potência hegemônica, em que não dividiria a sua hegemonia político-militar com mais ninguém, né, estaria acima de tudo e de todos, e ela comandaria essa ordem geopolítica mundial. Não foi bem o que aconteceu. A gente tem uma ideia de ordem, de uma consolidação de uma ordem multipolar com potências mundiais, né? Os Estados Unidos, óbvio, é a maior dessas potências mundiais, mas você tem ali a ascensão de novas potências, como China, como União Europeia, e algumas potências regionais, como o Brasil, como o Japão, né? E ali outras também, como na Península Arábica, ali, a Arábia Saudita, você tem Israel, ali no Oriente Médio, também é uma potência regional, uma potência, inclusive, nuclear, beleza? E aí você tem essa chamada ordem multipolar que vai comandar, vai consolidar
né, a partir deste momento, mas que já dava sinais claros de que ela ocorreria desde a década de 1950, quando você tem, na Europa, o surgimento da chamada União Europeia, beleza? O George H. Bush, ele diz que vai ser um tempo de paz, prosperidade, e não é bem isso que acontece. Nós estamos vendo aí vários conflitos. O último grande conflito, talvez não tão grande, né? Talvez nem todos vocês saibam, mas acabou na semana passada, foi o conflito entre Armênia e Azerbaijão pela região autônoma de Nagorno-Karabakh. Então, a gente teve ali a Rússia como uma grande potência regional e, né, na Ásia Central, ali, parte da Europa também, na Europa Oriental, e uma grande potência mundial, retoma esse status de grande potência mundial, não no mesmo jeito que os Estados Unidos, né, óbvio, mas fazendo frente a outras potências, a Rússia capitaneando ali um acordo, né, um cessar-fogo, um acordo de paz que foi muito ruim para a Armênia e muito bom para o Azerbaijão, beleza? Mas a gente tem vários conflitos ainda existentes pelo mundo, né, principalmente conflitos territoriais, étnico-territoriais, né, ainda resquícios, né, muitos deles resquícios da Guerra Fria, tá? Por conta no período da Guerra Fria, aquela ampliação das áreas de influência, tanto pelo bloco capitalista quanto pelo bloco socialista. Bom, a gente foca, então, a partir de agora, na União Europeia, beleza? O antecedente da União Europeia, todo mundo sabe, é a Segunda Guerra Mundial. A Europa, ela foi o centro, né, de disputas entre as grandes potências ali do continente, principalmente as potências do eixo, Alemanha e Itália, contra as potências aliadas, Inglaterra e França, né? E aí cada um fazendo ali seus acordos militares, político-militares, para lutar um contra o outro. Bom, com esses 6 anos de conflito, já vimos isso também, a gente tem a Europa completamente destruída, né, pelas batalhas da Segunda Guerra Mundial. A infraestrutura europeia, ela estava completamente destruída, fábricas, ferrovias, estradas, né, cidades inteiras completamente destruídas, e a economia destes países, a economia do continente europeu, também completamente destruída, porque você tem, além da perda da infraestrutura, você tem a perda econômica, porque os gastos dos estados eram todos nas suas forças armadas, todo no esforço de guerra, e você tem a perda, né, não apenas a perda, além da perda econômica, você tem grandes perdas humanas. A maior parte das mortes, em torno de 60, 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, ela foi no continente europeu. Então, consequentemente, você tem queda na mão de obra, na oferta de mão de obra, e para a recuperação econômica destes países, isso é um dificultador maior. Porque as pessoas que vão, os homens, né, que vão lutar na guerra, né, prioritariamente, eles estão em idade produtiva e reprodutiva. Então você tem um processo aí, por isso que um dos fatos, inclusive, né, que leva a um processo grande de envelhecimento do continente europeu, é exatamente a morte de muitos europeus durante a Segunda Guerra. E, posteriormente, você tem uma taxa de natalidade, uma diminuição considerável das taxas de natalidade no continente. Então, você tem uma situação muito louca na Europa, que é a necessidade de mão de obra, e a necessidade de mão de obra europeia, ela é escassa, a mão de obra europeia é escassa, e por isso você tem necessidade de imigrantes, mas você quer fechar a fronteira para os imigrantes, porque a Europa é dos europeus. E aí você tem o surgimento de ideais nacionalistas novamente, de que a Europa não deve ser inundada e sujada, vamos assim dizer, por assim dizer, né,
por imigrantes, principalmente de outros continentes. Nós aceitamos imigrantes do continente europeu, imigrantes de fora, não. Então fica essa dicotomia, porque a Europa precisa do imigrante, né? Mas ela quer fechar suas fronteiras para a imigração, beleza? E aí você tem o surgimento de ideais nacionalistas, né? Em todos os países da Europa, inclusive partidos políticos muito ligados a essa ideia anti-imigração. Você tem partidos e políticos muito ligados a isso. Você tem partidos na França, comandados pela Marine Le Pen, que quase venceu a última eleição contra o Macron, né? Você tem a AfD na Alemanha, alternativa para a Alemanha. Você tem o Vox na Espanha. Você tem o Chega em Portugal. O Fratelli Italia, que é um partido neofascista. E a Liga Nord, que é o partido anti-imigração de extrema-direita também na Itália. Na Grécia, cara, teve um partido que ele virou, como é que fala? Instituição criminosa, que era o Aurora Dourada. Tá? Era um partido completamente alinhado com os ideais neonazistas. Beleza? E aí, o partido, o Congresso votou, a Suprema Corte aceitou na Grécia e transformou o partido numa organização criminosa e o chefe do partido ele foi preso por 13 anos por ser chefe de organização criminosa. Tá? E, desculpa, mas é uma questão de opinião, é o mínimo que se pode fazer com o neonazista. Tá? É isso mesmo, prender. Enfim, voltando à questão da União Europeia, a gente tem a Europa completamente destruída, a sua economia, sua infraestrutura completamente destruída, e essa infraestrutura, essa economia sendo reconstruída com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos injetam muito dinheiro na Europa através do Plano Marshall, posteriormente, inclusive, vai injetar muito dinheiro no Japão com o Plano Colombo, tá? De reconstrução da infraestrutura e da economia do Japão, e o Plano Marshall do continente europeu, inclusive, indiscriminadamente, você vai ajudar tanto os antigos aliados quanto antigos países do eixo. Então, Itália, Alemanha, são países que receberão muito dinheiro dos Estados Unidos por conta do Plano Marshall, beleza? No caso aqui, Alemanha Ocidental, óbvio, né? Só que os europeus, né, eles sofrem um incômodo gigantesco por conta dessa dependência, porque o dinheiro não é de graça, né, galera? Eu não vou emprestar dinheiro para alguém porque eu sou legal, principalmente vultosas quantidades de dinheiro, né? Somas de dinheiro. Nós estamos falando aqui de bilhões de dólares. Então eu não vou emprestar bilhões de dólares para um continente sem querer nada em troca. E qual é a troca? Qual é a contrapartida que os Estados Unidos quer dos países europeus que estão sendo reconstruídos com dinheiro americano? Simples. Alinhamento, né, aos Estados Unidos no processo da Guerra Fria, a partir de 47. Só que a interferência americana nos países europeus que recebem dinheiro, ela é muito grande. Isso gera um incômodo também muito grande, né, do mesmo tamanho aos europeus frente a essa dependência que eles têm dos Estados Unidos, do dinheiro estadunidense, né? Porque o europeu ele sempre se viu como centro do mundo, né? Como a gente sempre diz ali, o eurocentrismo, né? Ele se vê como centro do mundo, os grandes conquistadores e descobridores do novo mundo. Pô, os Estados Unidos era uma colônia há um tempo atrás. Então, quem são eles para mandar na gente? Né? Quem são eles para determinar o que a gente vai fazer ou não dentro do nosso continente? Então, existe esse incômodo muito grande. Tá? Alguém aqui já foi na França? Alguém aqui conhece a França? Sim ou não? Gente, bom dia. Travou tudo, eu tô falando sozinho? Não? Não? Beleza. Então deixa eu contar para vocês um pouco da França. Primeiro, todo mundo fala que é lindo. Segundo, eu também nunca fui. Enfim, a França tem uma situação bem interessante que é, cara,
uma aversão gigantesca à cultura estadunidense, ao estadunidense, né? Os franceses, eles têm uma ideia de pertencimento à França muito grande. Então, para eles, os americanos comem muito mal, né? Eles são mal educados, né? Assim, em vez de apreciar uma boa comida, eles preferem o que eles chamam de junk food, né? Então, assim, o americano gosta de comer rápido e o francês não, ele gosta de comer bem. Não é comer rápido, é comer bem. Então, eles têm essa coisa, e eles têm muito daquela coisa do pertencimento mesmo. Isso lá do Napoleão, né? Da ideia de pertencimento à nação francesa, né? O engrandecimento da cultura francesa, dos ideais de liberdade lá da Revolução Francesa. Tanto que nós estamos vendo agora, se vocês não viram, procurem, uma treta gigantesca entre França e o mundo muçulmano, capitaneado pela Turquia, né? Porque depois dos atentados ao Bataclan, em Nice, na França, onde o cara atropelou, matou mais de 80 pessoas com um caminhão, o presidente da França, aquele atentado ao Charlie Hebdo, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele instituiu aulas de liberdade de expressão. E um professor de história tinha que ser. Um professor de história, Samuel Paty, ele apresentou a alunos da escola que ele dava aula, dando aula ali de liberdade de expressão, ele apresentou a alunos dele as charges do Charlie Hebdo que mostravam o rosto de Maomé. E que foi, inclusive, o estopim para o atentado ao jornal Charlie Hebdo. O Samuel Paty, alguns alunos mostraram para os pais, dizendo que eram charges pornográficas, e alguns pais foram até o Samuel Paty, um deles reclamar e tal, um deles matou o cara a facadas e decapitou o professor. Então isso gerou uma comoção muito grande na França. E o Macron acabou falando que aquilo era culpa do fundamentalismo islâmico, o mundo islâmico o fundamentalismo não ia passar por cima dos valores libertários franceses, né, tal, não sei o que, berço da cultura ocidental, e aquilo gerou uma crise diplomática absurda entre vários países do mundo muçulmano e a França, tá? Então, isso está gerando uma situação bem complicada no continente europeu. Mas então, ali na década de 50, o dinheiro, voltando aqui, o dinheiro entrando na Europa para reconstrução, o incômodo dos europeus, né, principalmente franceses, com essa grande dependência política da Europa frente aos Estados Unidos, a gente tem então a criação de pactos de cooperação. Em 1948, vai ser criado o Benelux, tá? Benelux é um pacto de cooperação entre Bélgica, Holanda, agora Países Baixos, e Luxemburgo, que são países que são grandes, como que eu diria? Ai, caramba, a palavra fugiu, mas o solo desses três países, principalmente Bélgica e Luxemburgo, ele é minério de ferro puro. Então, ele é o centro ali de grandes indústrias siderúrgicas, tá bom? Aí em Valadares não tem, mas se vocês vierem para Belo Horizonte, vocês vão passar por duas cidades que têm duas siderúrgicas da mesma empresa, e ela é indo-belga, tá? Que é a Aperam, lá em Timóteo, que ela faz parte ela tinha sido comprada pela Arcelor, que é uma empresa belga, tá? Belga luxemburguesa, e em João Monlevade vai ter a ArcelorMittal, porque aí a Arcelor tinha comprado a Belgo Mineira, assim como a Arcelor comprou a Acesita em Timóteo, e a empresa, a maior siderúrgica do mundo, a Mittal, que é indiana, comprou a Arcelor e virou ArcelorMittal, tá? Então, essa empresa, ela é gigantesca no ramo siderúrgico, beleza? E aí é fundado esse Benelux. A partir do Benelux,
Você tem esses pactos de cooperação. 2 anos depois, em 1950, a França e a Alemanha, ou seja, os dois grandes rivais ali da Segunda Guerra Mundial, vão anunciar um pacto de cooperação chamado Plano Schuman. O Plano Schuman, tá, é um plano de cooperação entre esses dois países, onde você tem a diminuição de tarifas alfandegárias, né, entre mercadorias, serviços, entre esses dois países, e a cooperação principalmente no sentido de reconstrução destes dois países. 2 anos depois, em 52, você tem a fundação da SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, tá? Que vai ter, além de França e Alemanha, lembrem-se que eu falei com vocês, região da Alsácia e Lorena, região rica em carvão mineral e minério de ferro. Região do Vale do Ruhr, na Alemanha, também a região mais industrializada da Alemanha, também rica em carvão mineral e minério de ferro. E a inserção da Itália e a inserção dos países do Benelux vão criar o chamado SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Beleza? Então, você já tem aí 3, 5, 6 países, né? Tinha começado com 3, depois veio mais 2, juntou a Itália, 6 países dentro de um pacto de cooperação mútua entre eles. Em 57, o grupo vai mudar de nome. Então, em vez de se chamar Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, vai se chamar CEE, Comunidade Econômica Europeia, tá? E vai começar a fazer frente às potências da Guerra Fria, no caso, União Soviética e Estados Unidos. Ou seja, cria-se no continente europeu uma autonomia político-econômica. Sabe aquela ideia de você ter uma caneta, e essa caneta ela é fácil, sozinha, ela é fácil de ser quebrada, mas se você pegar 2 canetas, 3 canetas, você vai ter dificuldade de quebrar? Pois é exatamente o que esses caras estão fazendo. Não altera-se a soberania dos países, os países eles são soberanos em suas decisões internas, mas economicamente, então na política eles são soberanos, economicamente eles são o quê? Cooperativos, né? Então, para uma negociação econômica de grande porte com Estados Unidos, por exemplo, você agora começa a fazer frente aos Estados Unidos, agora você não negocia mais só com a França. Você vai ter que negociar com França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Então, esses caras começam a pesar a mão nas negociações econômicas com esses países, as potências hegemônicas, né? Principalmente os Estados Unidos do bloco capitalista. Bacana? Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Aí, em 73, então aí depois de um tempo importante aí, você tem novos membros sendo aceitos nessa comunidade econômica europeia. E 3 países importantes, que são, primeiro, Grã-Bretanha, Irlanda e Dinamarca. Só para ficar claro, para não gerar confusão, a Irlanda, a ilha da Irlanda, ela é dividida em 2 Irlandas. A Irlanda católica, República da Irlanda católica, que é essa aí, autônoma do Reino Unido, autônoma da Grã-Bretanha, e a Irlanda do Norte, que é parte da Grã-Bretanha, tá? Então, o Reino Unido, ele é aquela ilha maior, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a ilha maior, que é Inglaterra, Escócia, País de Gales, e a Grã-Bretanha é estes 3 países, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A República da Irlanda, ela está nas ilhas ali, mas ela não é parte da Grã-Bretanha. Por quê? Porque ela não está dentro do contexto do Reino Unido. Não é do contexto ali de ser parte da família real inglesa, por exemplo, da família real britânica. Bacana? É uma república autônoma. É o país dos católicos, enquanto a Irlanda do Norte é o país dos protestantes. Beleza? Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal?
Além da Grã-Bretanha, você tem a Irlanda, como eu disse, e a Dinamarca, que são países que vão fazer parte da CEE, da Comunidade Econômica Europeia. Dúvidas, por favor? Ana Lívia diz que está tranquilo, Vitória diz que não, Isabela, nenhuma. Beleza, beleza. Então tá bom, vamos prosseguir. Bom, em 73, como vocês bem sabem, e quem não sabe vai ficar sabendo depois, quando o Denis chegar lá em ditadura militar e falar de milagre brasileiro, ele vai falar aqui da crise do petróleo. Né? A crise do petróleo acontece em 73, porque em 1973 nós teremos a guerra do Yom Kippur, quando Israel invade as colinas de Golã e, consequentemente, os países árabes vão ajudar a Síria, que as colinas de Golã fazem parte da Síria. É uma região de fontes de água, ali é uma região desértica, Israel precisa dessas fontes de água. Israel vence a guerra, e quando os países árabes, já organizados na Liga Árabe, eles exigem um posicionamento dos Estados Unidos, os Estados Unidos posicionam-se ao lado, né, de Israel. Então a Liga Árabe decide pelo seguinte: ok, já que vocês vão tomar partido de Israel, a gente fecha as torneiras dos poços de petróleo e não vai ter petróleo para mais ninguém. Se você diminui a produção de petróleo, o preço explode. Então você tem essa crise do petróleo, onde países dependentes do petróleo árabe, da região da Península Arábica, né, do Oriente Médio, ficam sem petróleo e precisam recorrer a novas fontes de petróleo. No caso, inicialmente, né, imediatamente, você tem uma crise absurda de fornecimento de petróleo que afeta todos os países capitalistas. Beleza? Então, todos eles enfrentando esses efeitos negativos, com exceção da União Soviética, do Bloco Socialista e também da CE. Não que os países membros da Comunidade Econômica Europeia não sofram com a crise do petróleo. Sim, eles vão sofrer. Só que a CE, ela vai assegurar, né, que a crise não se aprofunde nos países membros. Então, os países que fazem parte desta comunidade, lembra que eu falei o negócio da caneta? Uma coisa é você negociar de forma unilateral, sozinho, com sei lá, com a diretoria do Colégio Bituruna. A outra é vocês negociarem em conjunto, em blocos. Então, a negociação mostra para a diretoria, por exemplo, que existe uma insatisfação com determinado assunto, e isso está, como que eu digo, essa insatisfação ela não é pessoal de alguém, ela é em grupo, ela é para um grupo específico, e esse grupo precisa ser ouvido, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a CE, ela consegue assegurar que essa crise não seja extremamente profunda, porque ela negocia melhores contratos, negocia com potências, né, geopolíticas, econômicas, situações melhores para eles. E aí, com a Grã-Bretanha, que era uma das maiores economias da Europa, que tinha entrado logo em 73, quando ela percebe que entrar na Comunidade Econômica Europeia foi uma vantagem muito grande para ela, Grã-Bretanha, então ela se mantém, fortalece os laços, né, desta comunidade econômica, e aí você tem a criação de critérios muito bem definidos por esta comunidade e, de forma gradual, o planejamento de incorporações de outros países do continente europeu a este bloco econômico, como o mapa mostra para vocês aqui. Olha só. Vejam bem, este bloco aqui, os fundadores da CE em 57. Os países do Benelux, olha aqui, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, é esse piquititinho onde está a setinha cursor aqui, tá? Aí você tem o Plano Schuman, França e Alemanha,
Aqui, riscadinho, é a Alemanha Oriental, que não entra, tá bom? Então, você tem, aqui tá só de azul, mas com risquinho, tá todo de azul, porque a Alemanha hoje é reunificada, mas tá esses risquinhos aqui para mostrar para vocês que é só essa parte em azul, sem a parte branca, sem os riscos brancos. Então, você tem estes países fundadores, Bélgica, Países Baixos hoje, França, Alemanha e Itália, beleza? Aí, em 73, você tem o chamado primeiro alargamento, que entra Irlanda, Reino Unido e Dinamarca, tá bom? Então aqui, ó, é a Irlanda, como eu disse, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Reino Unido, Escócia aqui em cima, País de Gales aqui do lado e a Inglaterra aqui. E aí, você tem, em 81, outro alargamento com a Grécia unicamente, tá? Então a Grécia vai fazer parte a partir de 81, beleza? E depois um outro alargamento. Em 1986, o terceiro alargamento, que vai ser Portugal e Espanha. Estão vendo aqui? Então, os dois países ibéricos entram em 1986. Em 1990, com a reunificação alemã, a Alemanha toda faz parte, tá, da CEE. Tranquilos? Da Comunidade Econômica Europeia. Posteriormente, em 85, Suécia e Finlândia e Áustria são os países que entram na comunidade, tá? Aí já entra não na CE, tá? Mas entra na União Europeia, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Depois, em 2004, você tem o processo de maior alargamento, quando você tem países que antes faziam parte da cortina de ferro, como os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia e países do leste europeu, como Polônia, República Tcheca, ou agora Tchequia, Eslováquia, Hungria e Eslovênia, tá? E 2007, Romênia, Bulgária e 2013, tá? A Croácia. E aí você tem candidatos à adesão que já estão negociando, que são Sérvia, Montenegro e Turquia. Aqui tá a treta. Porque a Turquia é um país majoritariamente muçulmano, é um país que tem um presidente barra ditador com ideais nacionalistas islâmicos, beleza? Que ele tenta se posicionar dentro do contexto geopolítico atual como um grande nome. Só que a Turquia tem problemas econômicos absurdos, e a Turquia, alguns países europeus não querem a entrada da Turquia e precisa de unanimidade, tá? De todos os países. Quando eu estou dizendo de todos os países, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Só terminar de mostrar aqui para vocês que eu esqueci Malta e Chipre, tá? Então, Malta e Chipre são países autônomos, não são parte da Itália, não são parte da Turquia ou Grécia. Esses países entraram em 2004, beleza? E aí, o que a gente tem aqui, então? Esses três países, Montenegro, Sérvia e Turquia, negociando a entrada e candidatos à adesão em espera de início de negociações, que são Albânia, tá aqui, Antiga República Iugoslava da Macedônia, são dois. Então, nós temos dois países na Europa Ocidental que são parte da União Europeia, mas que não aderem ao euro e não aderem como é que fala? A livre circulação de pessoas, que é a Suíça e a Noruega. Lembrando que Bósnia e Herzegovina e o Kosovo, que não é reconhecido pela Sérvia como um país independente, mas é reconhecido por alguns países da União Europeia, são potenciais candidatos a entrar na União Europeia. Tá bom? Bom, todo mundo, eu espero que tenha entendido, eu vou explicar para vocês, então, como é que funciona essa questão de entrar na União Europeia. São 28 países hoje, tá? Fazendo parte da União Europeia, e você precisa da adesão, acho que são 27, perdão, 27 porque o Reino Unido saiu.
são 27 países. Você tem o Parlamento Europeu, que fica em Bruxelas, capital da Bélgica. O Parlamento Europeu decide, tem autonomia para decidir sobre demandas da União Europeia, tá? Do bloco como um todo, mas a União Europeia ele é um órgão multilateral, que é dentro dessa ideia do multilateralismo, que é a ideia da nova ordem mundial. E aí você tem, então, o seguinte: a União Europeia, o Parlamento Europeu, decide sobre a União Europeia, mas os próprios parlamentos dos países decidem sobre as demandas do Parlamento Europeu. Então, os países não perdem a sua soberania. Então, quando um eurocético, que é aquele visto como um anti-União Europeia, ele diz que a soberania do seu país está sendo usurpada pelo multilateralismo da União Europeia, é uma mentira, uma falácia. Por quê? Vou dar um exemplo claro agora. Foi, no ano passado, assinado um acordo entre União Europeia e Mercosul, 2 blocos econômicos. Então, haveria derrubada de tarifas alfandegárias de produtos do Mercosul para a Europa e de produtos europeus para o Mercosul. Beleza? Só que, e aí o acordo ele já tinha 20 anos que ele estava sendo costurado, e ele foi assinado pelos países membros do Mercosul aqui e pelos países membros da União Europeia lá. Só que este acordo foi aprovado pelo Parlamento Europeu, mas deveria passar por todos os parlamentos dos países. E por conta dos incêndios na Amazônia no ano passado, né, das respostas do governo brasileiro a algumas as acusações de que não estavam fazendo nada pelo meio ambiente, né? E aí a Europa ela tem essa coisa de busca de proteção de meio ambiente. Por exemplo, Noruega e Alemanha são os 2 principais financiadores de um fundo chamado Fundo Amazônia. São mais de, se eu não estou enganado, não sei se são 100 ou 300 milhões de euros por ano para o Brasil, dados ao Ministério do Meio Ambiente, para poder combater incêndio e desmatamento da Amazônia. Esse dinheiro não entra mais nos cofres públicos brasileiros, não vem mais para o Brasil. A Noruega e a Alemanha, eles suspenderam os pagamentos. O que vai acontecer aqui, então? Diante das respostas, como, por exemplo, o ministro da Economia do Brasil, numa palestra, falou mal da esposa do presidente da França, de que ela é uma velha feia. E o presidente do Brasil comparou a sua esposa, que é mais nova do que ele, né, a beleza da sua esposa, a beleza, né, da esposa do presidente da França, que é mais velha do que ele, inclusive ela é ex-professora dele. Essas coisas, esses ataques pessoais foram minando o acordo aos poucos. O parlamento austríaco já votou contra o acordo. O parlamento holandês, isso tem que ser votado em 2 turnos. No primeiro turno foi votado contra. Na Holanda, nos Países Baixos, o parlamento dos Países Baixos também votou contra. E na França, o próprio governo francês estava sendo pressionado, porque a França é um país muito agrícola. Então, os países agrícolas, como França, competem com os produtos agrícolas franceses, competem com produtos agrícolas brasileiros. Lá existe uma legislação ambiental muito mais rígida do que aqui. Lá não pode usar todos os agrotóxicos que se usam aqui. Então, os produtos deles perderiam competitividade com os nossos, porque os agrotóxicos diminuiriam o custo de produção nosso e aumentariam o custo de produção deles. Então, os agricultores franceses passaram a pressionar o Emmanuel Macron para não aceitar o acordo. Ele já disse que tende a não aceitar. Se não tem unanimidade entre os 27 países, não tem acordo. Seria ultra mega bom para os países do Mercosul. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Isso aqui, nós ficamos muito tempo nele e é importante perguntar se tem alguma dúvida no que foi dito aqui.
Gente, bom dia. Vocês estão matando aula ou vocês estão aí ainda? Não? Tem uma dúvida? Tranquilo? Estão aí ainda? Então, beleza. Então, tá bom. Vamos seguir aqui, então. Em 79, então vou voltar no tempo um pouquinho aqui, o Parlamento Europeu ele é criado e aí a Comunidade Econômica Europeia vai realizar a primeira eleição para esse parlamento. Então, existem parlamentos nacionais, as pessoas podem se candidatar como se fosse uma eleição aqui que aconteceu em 2018, que vai acontecer em 2022, você tem os parlamentos nacionais. Só lembrando uma coisa importante. Na Europa, a maioria dos países não são federações, como os Estados Unidos, como o Brasil, tá? Eles são estados unitários. Então, não existe parlamentos regionais, tá bom? Existe um parlamento apenas, tá? Existe também parlamentos regionais em outros países, cada país faz o seu jogo político, mas eles não têm tanta importância quanto, por exemplo, as assembleias legislativas dentro dos estados. Então, você tem, vamos supor, existem países, a França, por exemplo, é do tamanho de Minas Gerais, só para você ter uma ideia. Então, imagina a França. A França, ela é um estado unitário, tem vários departamentos, existem parlamentos nesses departamentos, mas não tem a mesma importância, né? Apenas as demandas regionais são levadas para o parlamento francês. A mesma coisa acontece na Itália, a mesma coisa acontece na Espanha, a mesma coisa acontece em Portugal, né? E em outros países do continente europeu. Então, você tem as eleições parlamentares nacionais, tá? E você tem as eleições do Parlamento Europeu, que dentro do país tem uma cota para cada país, de acordo com o tamanho da população, beleza? E os mesmos partidos que participam das eleições nacionais colocam os seus candidatos nas eleições europeias, tá bom? Então, você pode ter, por exemplo, no Parlamento Europeu, um cara de um partido que é contra a União Europeia. É meio louco, mas é possível, tá? Acontece sim. Então, existe o Parlamento Europeu decide sobre as demandas do bloco da CEE, a partir de 79, atual União Europeia. União Europeia vai ser o nome, né, dado a partir de 92, quando vai ser assinado o Tratado de Maastricht. Tá? Vai definir, em 92, a partir deste tratado, a adesão de uma moeda única, que vai ser inserida, né, uma moeda única dentro do bloco, que vai ser inserida a partir de 1997, então 5 anos para poder inserir essa moeda, que foi o que aconteceu. E aí que está a coisa mais legal. Essa demanda é levada para os parlamentos nacionais e alguns países não vão aceitar. Por exemplo, Dinamarca não é euro e a Grã-Bretanha não é o euro. Beleza? Não aderiu ao euro. Então, por que não fizeram isso? Porque a libra esterlina, ela é mais forte do que o euro. Ela tem um valor muito maior. Ela tem um valor maior que o euro. Beleza? Então, quando você tem a definição da adesão de uma moeda única e de um mercado único europeu, quando eu falo mercado único, é como se a Europa fosse os países da agora União Europeia, que a CE passou a ser chamada de União Europeia, é como se todos os países da União Europeia, tá, da chamada zona do euro, fossem um país só. Eles têm um mercado único, beleza? E uma moeda única. E vai ser definido a partir disso, vai ser estabelecido a partir disso, 4 pontos fundamentais entre esses integrantes. Ou 4 pontos fundamentais ou 4 liberdades fundamentais, que são a livre circulação de serviços. Então, quando eu digo serviços, é transporte de uma mercadoria de um lado para o outro. Não tem barreiras fronteiriças.
Você tem o passaporte do seu país, que é válido dentro da União Europeia. Você agora não é o cidadão apenas do seu país, você é o cidadão da Europa, dentro da União Europeia. Livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais e livre circulação de pessoas. Né? Então, assim, serviços. Eu compro um livro na Amazon, lá na Europa. Então, só que a Amazon, a sede dela fica na França, e eu moro na Alemanha. Então, haverá essa livre circulação de serviço, né? Ou livre circulação de mercadoria. Então, não tem mais tarifa alfandegária, barreira fronteiriça. Capital é a mesma coisa, eu transfiro dinheiro de um país para o outro sem nenhum tipo de tarifa internacional. Né? Pessoas, eu posso pegar um carro em Paris e ir para Berlim sem precisar passar por nenhum tipo de checkpoint, de fronteira, tendo passaporte europeu. É óbvio que nós teremos essas barreiras, mas o que eu estou querendo dizer é que se você tem um passaporte europeu, você está livre para passar. Se o seu passaporte é brasileiro, porque você é brasileiro, você vai ali, como que fala? Separado, né? Óbvio, para ser verificado, aquela coisa toda. Mas dentro da União Europeia, as pessoas circulam livremente. Isso é muito interessante, porque em 2016, tá? Nós temos um plebiscito na Grã-Bretanha e a maioria dos britânicos, 52%, votaram pela saída do país da União Europeia. Foi uma campanha, inclusive, muito forte do Donald Trump lá nos Estados Unidos, foi o ano que ele foi eleito, para que a Inglaterra, que a Grã-Bretanha saísse da União Europeia mesmo, porque o Trump, ele é antiglobalista, ele é contra organismos multilaterais, assim como o Bolsonaro também é e tal, essa coisa toda. E aí o que vai acontecer? O Trump faz essa propaganda e ele usa um cara dele, que era o assessor dele, um cara chamado Steve Bannon, que é um cara que sabe mexer ali com algoritmos de internet, de rede social. E ele vai se associar junto a uma empresa chamada Cambridge Analytica. E a Cambridge Analytica vai perfilar, né, fazer um levantamento dos perfis dos votantes do Brexit, que é a saída, né, do plebiscito ali, que vai definir a saída da Grã-Bretanha ou não. E eles começam a bombardear as pessoas nas redes sociais através de algoritmos com informações falsas para induzir as pessoas a votarem a favor da saída. Isso depois vai ser descoberto. A Cambridge Analytica vai ser fechada, vai sofrer um processo, vai ser fechada. O Steve Bannon ficou de boa, depois ele vai brigar com o Trump, foi preso esse ano por fraude, e agora na eleição, a última dele foi ir no Twitter e falar que as pessoas de bem nos Estados Unidos, de direita, né, trumpistas e tal, deveriam ir às ruas armadas para poder garantir a vitória do Trump. O perfil dele foi banido do Twitter porque ele incitou a violência. Né? Então, voltando à questão do Brexit, a gente tem o plebiscito em 2016, tá? A Grã-Bretanha, o Brexit vence, a Grã-Bretanha tinha que sair, só que a Grã-Bretanha é um dos principais pilares da União Europeia, e para não sair sem acordo nenhum, foi costurado acordos para a saída deles, que se concretizou agora em 2020, tá? E o fim do prazo vai ser em 31 de dezembro de 2020, com essa saída, entre aspas, pacífica, né? A saída com acordo. Né? Então, se tudo melar a partir de agora, e eu acredito que não vai acontecer, aí você tem o hard Brexit, ou seja, uma saída forçada da Grã-Bretanha. Então, agora, se você é um cidadão da União Europeia e trabalha na Grã-Bretanha, você não é mais um cidadão europeu, você é um cidadão de fora da Grã-Bretanha e precisa de visto. Então, há uma dificuldade maior para se entrar na Grã-Bretanha, né, para ter livre circulação de serviços, para ter livre circulação de mercadorias, para ter livre circulação de capitais, para ter livre circulação de pessoas. Só para efeito de curiosidade, a Unilever, ela tem uma fábrica gigante de desodorantes na França.
e vendia muito, perdão, na França e vendia muito, e essa fábrica mandava muito desodorante para Grã-Bretanha. E aí o que a Unilever começou a fazer a partir do Brexit? Ela passou a estocar quantidades gigantescas de desodorantes franceses na Grã-Bretanha para evitar taxações, entendeu? Então ficou como produto britânico. O bicho, ficou uma loucura, mas tudo foi negociado posteriormente ali para evitar uma saída muito brusca da Grã-Bretanha. Bom, a gente termina então a parte aqui de União Europeia e parte para o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, tá? Essa ideia, essa ideologia, ela vai ser idealizada, redundante, mas sim, na década de 40 ali, pelo Milton Friedman, um Chicago boy, né, que é da Escola de Economia da Universidade de Chicago, e pelo austríaco Friedrich Hayek, tá, que é da chamada Escola Austríaca. Se vocês forem procurar grupos na internet, coisas sobre gente de direita, eles vão falar muito da Escola Austríaca e tal, essa coisa toda. E o Friedrich Hayek, ele era o grande nome ali da Escola Austríaca liberal. Então, o que é o neoliberalismo? Na verdade, simplesmente, resumidamente, é pegar o liberalismo clássico do Adam Smith e adequar as demandas do século XX, tá? Para contrapor o estado de bem-estar social lá, criado pelo Keynes na década de 30, né? Criado, que eu digo, colocado em prática no New Deal e, posteriormente, no pós-guerra, em todo o continente europeu também. A partir da década de 1970, principalmente com a crise do petróleo, os estados ali inchados, o bem-estar social e tal, o neoliberalismo ele é posto em prática. Onde? No Chile. O Chile virou um laboratório do neoliberalismo. Falei isso para vocês na semana passada, porque para a implementação dessas práticas de ideal de Estado mínimo, privatizações, você precisa de um governo forte. Nada melhor do que um ditador sanguinário para comandar essas ações. Então, você tem o neoliberalismo posto em prática no Chile, dando certo, entre aspas, no Chile, e a partir da década seguinte, né, ali por volta de 79, 80, 81, você tem a aplicação dos ideais neoliberais em outros países ao redor do mundo, com destaque para os Estados Unidos, do Ronald Reagan, e para a Grã-Bretanha, da Margaret Thatcher, tá? A chamada Dama de Ferro, a única primeira-ministra, né, eleita na Grã-Bretanha até hoje, porque a Theresa May, ela foi eleita pelo seu próprio partido para substituir o David Cameron, que tinha renunciado. Em 1990, a gente vai ter o Consenso de Washington. E o que é o Consenso de Washington? É quando instituições internacionais de crédito, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, ou Banco Mundial, eles buscam orientar. Quando eu digo orientar, é pesar a mão sobre países de terceiro mundo, que estão altamente endividados por conta das crises de recessão da década de 80, que também falamos sobre isso, a aderirem a práticas neoliberais. Então, aqui no Brasil, o cara que vai trazer o neoliberalismo para o Brasil é o Sarney, só que ele não consegue implementar as práticas neoliberais, e aí o Fernando Collor de Mello é que abre o mercado, abre o país ao neoliberalismo. Mas quem de fato manda, quem vai fazer de fato, né, realizar de fato todas as práticas neoliberais no seu governo, é a partir de 94, com Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, sob liderança dos Estados Unidos, em 1990, o Consenso de Washington vai determinar que os países latino-americanos se comprometessem a implantar essas políticas de austeridade. Quando eu digo austeridade, é diminuição de gastos públicos, então é acabar com o estado de bem-estar social, privatizar empresas estatais, então vender empresas estatais para iniciativa privada, elevação da taxa de juros para atração de investimentos estrangeiros e abertura das suas economias para o capital estrangeiro, para esses investidores, para empresas estrangeiras se instalarem nos seus respectivos países. Bacana? Só que como isso é feito de maneira muito rápida, sem muito planejamento, a gente vai ter crises absurdas do capitalismo durante a década de 90 e posteriormente em 2008. Vamos país por país.
Primeiro, o México em 94. O México entra no NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá? Então, este acordo, o México, é México, Estados Unidos e Canadá. Vai sobrar para quem? Para o mais pobre, México. O que acontece? Com a adesão ao NAFTA, as barreiras alfandegárias, vamos dizer assim, barreiras comerciais são derrubadas. Então, o México vai enviar produto para caramba, produto mexicano, para os Estados Unidos. O que é o produto mexicano? Tequila? E o que é o produto estadunidense? Carro, aviões, né? Artigos de muito valor agregado. Então, a balança comercial, essa entrada excessiva de produtos importados vai gerar déficit da balança comercial. Então, a balança comercial mexicana vai ter um déficit absurdo em relação aos outros países. Então, o México vai ter desvalorização do peso e vai ter fuga de investimentos, porque está muito instável a economia. Os investidores estrangeiros fazem o quê? Pegam todo o seu dinheiro e levam para locais seguros, Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, dentro do contexto do NAFTA, vai ter que intervir na economia mexicana para tentar ajudar o México a sair da crise. Só que o estrago já está feito. Por quê? Porque, como nós temos economias globalizadas, altamente interligadas, se nós temos uma crise num determinado país emergente, outros países emergentes que dependem de investimento estrangeiro vão sofrer crises econômicas também, que é o que vai acontecer com os tigres asiáticos na Ásia, com a Rússia na Europa e com o Brasil na América do Sul. Então, os tigres asiáticos vai ocorrer em 97 e 98. O que vai acontecer? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Malásia, Tailândia, Indonésia e alguns outros países, agora pode colocar o Vietnã, por exemplo, e tal, são esses tigres asiáticos. São países ali do sudeste da Ásia, que se desenvolveram a partir da década de 70 com muito investimento externo, principalmente do Japão, para contrapor a China, tá? Porque na China, em 79, você tem o Deng Xiaoping reformando, né, a política chinesa, a política economia chinesa, transformando a China num comunismo de mercado. E aí, o que vai acontecer? Então, o Japão investe muito dinheiro nesses países que vão ser produtores de bens de consumo para exportação. Então, você vai ter o crescimento. Exemplo, tá, pessoal? Você vai... Bicho, provavelmente você tem na sua casa algum produto escrito Made in Taiwan, tá? Made in Hong Kong. Você vai ter algum produto desse. Hoje não tanto, muito China, mas você tem na sua casa produtos da Samsung, produtos da LG, produtos da Hyundai, da Kia, né? Carros ou outros equipamentos que são produzidos na Coreia do Sul. Bens de consumo, né? Para exportação. E aí o que vai acontecer? Por que esses bens de consumo são produzidos lá e não no Japão? Porque você tem investimento japonês, você tem então a criação dessas empresas que vão produzir porque lá tem mão de obra barata. Então o produto sai competitivo. Só que quando o Japão entra em recessão e não injeta dinheiro nessas economias, esses países também entram em recessão. E aí essa crise espalha por toda a Ásia. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, vai socorrer estes países, né, rapidamente, porque outras economias emergentes, como Rússia e Brasil, vão sofrer as consequências dessa crise. No mesmo ano, em 98, a Rússia entra nessa. Então, a gente tem um país que está sofrendo com uma crise econômica absurda desde o desmantelamento do Bloco Soviético, né, fim da década de 80 e início da década de 90. O atual presidente russo, em 98, o Boris Yeltsin, ele não tem dinheiro para pagar a dívida russa, tanto interna quanto externa, tá? Quando eu falo dívida interna, é porque você tem investidores comprando título de dívida e a Rússia não tem dinheiro para pagar os juros dessa dívida. E aí o que vai acontecer? Decretando moratória, calote, os investidores fogem da Rússia, não é confiável, vamos tirar o dinheiro daqui, e a Rússia não tem dinheiro para pagar os servidores públicos. Porque era um país socialista, gente. Então, o Estado garantia, é o maior empregador do país. Então, forças armadas, servidores públicos ficam sem dinheiro para receber. Consequentemente,
A Rússia não vai ter tanto apoio do FMI, ainda existe muita desconfiança sobre este processo, sobre a Rússia. E aí a Rússia, então, que é um grande produtor de petróleo e gás natural, vai fazer o quê? Vai desvalorizar a sua moeda para atrair investidores, tá? Para injetar dólar dentro da Rússia e vai aumentar o preço do petróleo, já que ele é um grande produtor e grande vendedor. Então, quando ele aumenta o preço do petróleo, então o que vai acontecer? Muita gente vai investir no petróleo russo, porque está dando grana, e dólar vai ser injetado na economia. É óbvio que essas medidas não serão suficientes, a Rússia precisa de ajuda financeira, tá? Aí vem o FMI, vem o BID, para tentar ajudar a Rússia nesse processo. Só que respinga no Brasil. O Brasil... essas crises vão refletir na economia brasileira, vão respingar aqui. Os investimentos estrangeiros serão retirados, né? Porque você tem ali um processo de instabilidade econômica, investidor não gosta de perder dinheiro, tiro o meu dinheiro, jogo nos Estados Unidos, que é mais seguro. O governo tenta atrair esses investidores novamente, fazendo o quê? Elevando as taxas de juros dos títulos da dívida pública. Então, o que faz? Eu compro o título da dívida pública brasileira, tá? O Brasil, eu compro esse título e daqui a alguns anos, tá? O país, se eu quiser vender para o país é obrigatório, o governo é obrigado a pagar com os juros que ele colocou. Então, vou supor, eu empresto $1 bilhão, compro 1 bilhão de títulos da dívida brasileira a juros de 25%. Tá? Ao ano. E aí, depois, eles vão me pagar 1 bilhão e mais 25% sobre esse 1 bilhão que eu comprei. Não tem dinheiro pra cacete. Tá? E aí, o que vai acontecer? Não tem essa atração, essa elevação dos juros. Não atrai os investidores da maneira como eles gostariam. Vai causar um surto inflacionário, porque não é inflação real, é inflação do que está acontecendo conosco agora. Que é o quê? Inflação para o consumidor final. Então, a carne fica cara, o gás fica caro, o arroz fica caro, o tomate fica caro. Então, o produto final para o consumidor final, ele vai ficar muito caro, gerando essa pressão inflacionária. O real, o Brasil vai aderir ao câmbio flutuante, então era pareado, real, dólar. O Brasil vai aderir ao câmbio flutuante, tem uma brusca desvalorização da moeda, tá? Frente ao dólar. Isso vai ajudar, né, a recuperação da economia brasileira. Só que piora a economia do principal parceiro econômico na região. E o terceiro principal parceiro econômico do Brasil, que é a Argentina. A solução final para a crise brasileira foi o maior empréstimo do FMI até alguns anos atrás, quando emprestou para a Argentina, que foi um empréstimo de 120 bilhões de dólares. Né? O FMI empresta 120 bilhões de dólares e quer esse dinheiro de volta daqui a pouco. Tem juros, tem tudo. Como que o Brasil vai ter que fazer? Vai ter que pagar? Qual é a garantia que o Brasil vai dar de pagamento? Seguir a cartilha do FMI. Austeridade fiscal, venda de empresas estatais, tá? E diminuição de gastos públicos, né? No caso, gastos com o social. Vai chegar um momento em que as universidades públicas, por exemplo, não vão ter carteira suficiente para um aluno dentro de sala e nem papel higiênico para você ir no banheiro. Então, se você quisesse ir no banheiro da universidade, da UFMG aqui em Belo Horizonte, ali por idos de 2000, 2001, você tinha que levar de casa. Só para você ter uma ideia. Beleza? Em 2000 e 2001, nós temos, óbvio, se refletiu na Argentina, nós temos a crise da Argentina em 2000 e 2001. A Argentina adota uma política cambial muito perigosa, que é a adoção... Bicho, os argentinos são muito loucos. Eles têm um tesão, um fetiche de pareamento cambial peso-dólar. Só para vocês terem uma ideia desse fetiche deles, isso está na Constituição. É lei na Argentina que um peso tem que valer $1. Então, se o dólar está muito alto,
o peso também está muito alto. Acontece que eleva-se o custo de vida para os argentinos. Entenderam isso? E aí os caras começam a surtar. Então você tem, com esse processo de pareamento peso-dólar, só tem um jeito de você não entrar na crise econômica que está sendo pressionada no país. Manter uma grande poupança interna em dólar. Poupança do país, reserva cambial. Beleza? Só que esse processo não vai ter efetividade. Eles vão criar uma poupança interna que não tem efetividade. Por quê? Porque o dólar que está na Argentina, ele é de quem? De investidores estrangeiros, que vão retirar seus investimentos na Argentina. Tá? O governo aumenta, faz igual no Brasil, aumenta as taxas de juros para atrair investidores, sem sucesso, e aí gera-se uma onda inflacionária também, pior do que no Brasil, porque o peso ele está atrelado, pareado ao dólar, o dólar está valendo muito, o peso está valendo muito, e os argentinos passando fome. Beleza? Para tentar resolver a situação, o governo vai fazer a mesma coisa que o Collor fez aqui no início da década de 90. Confiscar a poupança dos argentinos e reduzir gastos públicos, tá? Para pagar a dívida do país. E aí nós temos gigantescas manifestações pelo país, os panelaços, que vão elevar a tensão política e econômica do país. O FMI não vai ajudar a Argentina, porque a Argentina ela é vista economicamente como o país mais inseguro do mundo, tá? E aí o presidente Fernando de la Rúa, que tinha acabado de ser eleito, renuncia ao poder. Tá? A Argentina, ela sofre sucessivas crises por causa desse pareamento cambial que está na Constituição até os dias de hoje. No ano retrasado, a Argentina pegou mais de 300 bilhões de dólares com o FMI e já deu calote no FMI. E aí teve novas eleições, o novo governo está renegociando com o FMI o pagamento da dívida. Em 2008, para a gente finalizar, a gente tem, nós já falamos isso sobre a crise de 29, eu falei sobre a crise de 2008, então vou só passar por ela aqui. A gente tem a grande crise econômica. Né? Essa crise ela se inicia no antro do capitalismo, no antro do liberalismo econômico, que eram os Estados Unidos, vai se espalhar por todo o mundo. Né? Nos Estados Unidos passam por um processo de estabilidade e prosperidade econômica no início dos anos 2000, e aí os bancos passam a financiar casas, imóveis e outros bens de consumo com baixas taxas de juros e créditos, fácil. Então, você tem, com o governo Obama em 2008, a descoberta, ele ganha em 2008, ele descobre, tá, um grande déficit nas contas públicas por causa das guerras impetradas pelo país no governo Bush, contra o Iraque e o Afeganistão, né? E aí você tem o governo aumentando as taxas de juros, né, para segurar o consumo, porque um consumo, super consumo leva à onda inflacionária, e essas taxas de juros vai gerar o quê? Um monte de gente que tinha comprado casas com juros baixos, não tendo condições de pagar os seus financiamentos, beleza? E como que é feito nos Estados Unidos, galera? Isso é um negócio muito doido. Lá você hipoteca a sua casa. Você precisa de dinheiro agora, você hipoteca a sua casa. Então você compra uma casa financiada com o banco, depois pega o valor da sua casa, vende o valor, dá o valor da sua casa para o banco em troca de um empréstimo, que é a sua casa como garantia. E aí você paga o empréstimo da casa que você financiou e a hipoteca da casa que você mora para outro banco. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Essas hipotecas passam a ser... Os caras não conseguem pagar o financiamento e pagar a hipoteca, porque os juros aumentaram. E aí você tem inadimplência, os bancos começam a executar as hipotecas, tomando as casas dos americanos. Pegam essas casas, colocam elas à venda novamente, não pode ficar parado. Você tem aumento da oferta de imóveis. O preço diminui, então a casa já não vale mais o que ela valia. Beleza? Só que ninguém tem crédito para comprar essas casas. Então elas ficam à venda, paradas, fica estagnado o comércio, gerando o quê? Crise. Beleza?
Eu falei para vocês lá do subprime, lá atrás, na aula de 1929, vocês podem voltar lá no YouTube e dar uma verificada, que eu expliquei para vocês, porque títulos de dívidas eram vendidos para outros bancos no mundo. Então, o que a gente chama de bolha imobiliária acaba estourando, porque você tem diminuição de crédito. As grandes indústrias americanas, sem crédito, não tem como expandir o negócio, não tem como manter o negócio funcionando, passa a demitir. Se você demite o funcionário, ele não tem dinheiro para quê? Consumir. O consumo regride, declina, né? Então, essa crise que inicialmente era no setor imobiliário, ela se espalha para vários setores. Agora, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Tá? Em todo o mundo. Então, grandes corporações vão falir, como, por exemplo, vocês podem ver na imagem, o Lehman Brothers, que é um banco de investimento dos Estados Unidos. Agências de risco, como Standard Poor's e tal, diziam que estava tudo bem, estava tudo legal, estava tranquilo, e não estava, beleza? E do nada, a coisa aconteceu. Essa bolha imobiliária, ela explodiu e afetou toda a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. Os governos, isso é muito interessante, porque você tem a capitalização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Eu adoro isso, né? Porque o liberal, ele gosta de falar, não, tem que ter liberdade econômica e tal, o mercado se autorregula. Mas a primeira crise que tem, o que os governos têm? O governo não pode intervir, mas entrou em crise, governo, me ajuda, pelo amor de Deus. É assim que funciona, né? A GM, a General Motors, que é a maior indústria automobilística, uma das maiores do mundo, e a maior dos Estados Unidos, ela simplesmente pede concordata, que é a entrada no processo de falência. Beleza? O governo Obama injeta 13 bilhões de dólares na GM para ela manter o funcionamento dela e não demitir os seus funcionários, ela não quebrar. Bancos e seguradoras também entram em processo de falência, alguns são salvos, né? Outros não, como Lehman Brothers, tá? E, como eu disse, os governos eles precisam intervir na economia, nas economias, para tentar reestruturar as suas economias, as suas finanças, para poder evitar uma quebradeira geral. A crise de 2008, ela é considerada a maior crise da história do capitalismo até o fim da pandemia, porque facilmente será superado pelas recessões econômicas e a crise econômica, né, consequência da pandemia da Covid-19. Tá bom? Bom, pessoal, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida referente ao conteúdo que foi dado hoje. Semana que vem a gente vem com a parte política. Nenhuma? Tranquilos? Bom, daqui a pouco tem monitoria também. Estou à disposição de vocês, às 2 horas. Um grande abraço, obrigado. Corram lá para a sala da Raquel, tá bom? Valeu, Bernardo. Valeu, muito obrigado por presença de todos vocês, mesmo que distante. Beijão, com Deus. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.